Olá, sejam todas bem-vindas. Essa semana nós vamos estar falando sobre alcançando o amadurecimento espiritual. Quando a gente fala sobre uma pessoa madura, né? Muitas pessoas fazem a associação de uma pessoa crescida, ou ao menos deveria ser uma pessoa crescida, uma pessoa madura. Pois uma criança, né? A gente não espera a maturidade de uma criança, mas nós esperamos maturidade de uma pessoa adulta. Uma criança, ela tem dificuldade de lidar com as emoções, com as frustrações. E uma pessoa adulta, sendo madura, ela tem a capacidade de lidar melhor com esses sentimentos. Mas nem sempre o fato da pessoa já ser adulta, crescida, significa que ela já está madura, né? Que ela é uma pessoa madura. Assim é na nossa vida espiritual. O fato de já estarmos muito tempo caminhando com Cristo na fé não significa que nós já somos maduros espiritualmente. E lá em 1 Coríntios 3:2 diz o seguinte, Paulo, né, falando com os coríntios, ele diz: dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Uma pessoa que ela não é madura, ela não sabe lidar com um alimento sólido. Ela ainda não sabe digerir, né, algumas situações, algumas lutas, alguns problemas, algumas guerras. E se ela não passar por esse processo de amadurecimento, ela nunca vai conseguir ir para algo mais sólido, mais firme. E esse processo de amadurecimento, ele traz alguns desconfortos na nossa caminhada. Ele traz algumas dores, né? Algumas coisas que são difíceis muitas das vezes de passar e suportar, mas é necessário, porque todo esse processo, ele vai nos levar ao amadurecimento. E quais são as etapas desse processo? Em comparação, né, com uma fruta, após ela já ter crescido, ela não se encontra ainda boa para ser provada só porque ela cresceu. Ela passa por algumas etapas. Uma delas é o rompimento das fibras, né? E tornando, né, a fruta um pouco mais macia. E nesse processo de amadurecimento espiritual, nós vamos passar por alguns momentos que nós vamos sentir muita dor, que nós vamos não saber lidar com algumas situações. Porém, não vai ser um momento em que nós vamos ter que fazer birras ou se desesperar. É um momento em que a gente tem que entender que aquilo é necessário. E aí a gente recorre ao Pai para buscar nele, né, o direcionamento correto, aquilo que ele deseja fazer nas nossas vidas e como nós devemos proceder. O segundo processo são uma quebra dos amidos, né, que acontece nesse processo de maduração do fruto. E essa quebra, né, desses amidos faz com que a fruta ela se torne uma fruta mais doce. E nesse processo nós aprendemos a ser uma pessoa mais doce, porque quando você entende que não são as birras, né, ou as nossas vontades ali prevalecendo, que tem que estar a nossa vontade acima, o nosso querer acima, o nosso desejo acima, nós aprendemos a nos render, a nos submeter, a nos tornar pessoas mais dóceis, né? Mais agradáveis, até mesmo de lidar com certas situações. E a última parte, né, é a parte em que a fruta ela passa por um processo que vai mudando a sua coloração. E aí aquela coloração que antes era verde, ela passa a ter uma cor mais bonita, mais chamativa, mais atraente. E é isso que acontece nas nossas vidas, né? A gente passa a ter uma cor mais atraente, aquilo que foi trabalhado lá dentro, sendo quebrado, sendo moldado, sendo transformado, nos fazendo ser pessoas mais dóceis, mais doces. Aquilo começa a ser exteriorizado, sabe? Isso começa a resplandecer do lado de fora e faz com que outras pessoas enxerguem que existe algo diferente nas nossas vidas.
Paulo, ele passou por muitas provações, e algo que ajudou ele a permanecer foi o fato dele já ser maduro na fé, porque se ele não fosse maduro, as lutas teriam derrubado ele. E lá no capítulo 4, ainda de 1 Coríntios, no versículo 12, ele diz: trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos abençoados, nós abençoamos, sabe? Ele não fica chateado, ele não fica fazendo birra. Paulo, ele entende quem ele é. E uma característica de uma pessoa madura é que ela tem certeza de quem ela é em Cristo. Então não são o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem à sua volta que vai abalar ou desestruturar ela, porque ela tem convicção de quem ela é em Cristo. E ele diz: quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Paulo, ele era tratado como a escória. Ele era visto como um lixo. Imagina conseguir suportar toda essa dor enquanto você sabe a causa pela qual você está lutando, que é verdadeira. Então, assim, as injustiças não abalavam Paulo. Isso não quer dizer que não traziam momentos difíceis ou de dor, mas ela não mexia na estrutura, pois ele já tinha passado por aquele processo, ele já tinha sido moldado, amaciado, ele já era uma pessoa que passou pelo processo das etapas de se tornar doce, e aquele momento ali, Paulo, ele conseguia exalar a beleza dele, do fruto maduro, de quem ele era em Cristo, da convicção. Então ele não perdia tempo se vitimizando, ele já tinha alcançado esse estado completo da maturidade. Então que hoje possa essa palavra trazer reflexão na sua vida e entender que enquanto a gente fica fazendo birra, a gente não está preparado para o alimento sólido, mas a gente precisa se render e deixar com que Cristo trabalhe nas nossas estruturas e nos leve ao amadurecimento espiritual. Que vocês fiquem com Deus.